TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Os reflexos da alta do dólar para os consumidores. Tem itens que chega até 100%. Secretaria de Saúde não conseguiu atingir meta de vacinação contra a gripe. A campanha vai até o dia 30 de maio. A conscientização de pedestres na Semana do Trânsito. O trabalho em conjunto resulta na queda das mortes. E o terceiro dia de protesto dos caminhoneiros nas estradas que cortam a região. A paralisação vai continuar porque o governo a gente não pode confiar nele. Estas e outras notícias você acompanha agora no Jornal Sintonia. Boa noite. Consumidores estão sentindo no bolso a disparada do dólar, principalmente em produtos que utilizam matéria-prima importada na fabricação. A substituição e a pesquisa de preços estão ajudando a evitar a queda no poder aquisitivo. Na hora de comparar os preços, é possível perceber que aquele item importado está custando mais caro. E mesmo diante da alta do dólar, outros fatores são apontados pelos consumidores. Reflete em todas as questões, principalmente no Brasil, né, que nós dependemos muito do dólar para fazer algum repasse. Dependente de dólar subir ou não, pesquisa é indispensável. A diferença de um mercado para outro é muito grande mesmo, certo? Tem itens que chega até 100%. Os insumos que a indústria nacional importa de outros países estão com preço elevado, já que as empresas adquirem em moeda estrangeira e são obrigadas a repassar o aumento dos custos aos clientes. Além disso, há produtos fabricados no Brasil que seguem uma referência de preço em dólar. É o caso do óleo diesel e da gasolina. Por isso, o frete de mercadorias também deve sofrer o reajuste e logo depois repassado para o mercado. Com a paralisação dos caminhoneiros, os produtos podem subir de acordo com a demora na entrega e na normalização do mercado. Com o atraso nas entregas, atrapalha toda uma logística de se trabalhar, tanto para a gente receber, quanto para eles faturarem, até mesmo as condições das estradas vão ficar piores, vai ficar o trânsito mais pesado, isso reflete na sociedade como um todo. Tudo vai aumentar. Eu não faço pesquisa porque eu não tenho tempo. Meu tempo é muito corrido. Mas você acaba tendo que vir para suprir as necessidades. Isso. Fazer a substituição por mercadorias similares de outras nacionalidades é o mais indicado. As pessoas têm alternativa hoje, está entrando com o mercado chinês, que é um mercado menos tributado, né, não tão visado quanto os mercados europeus, que tem uma tributação bem mais assídua, por já ter uma tradição, né, como os uísques, as bebidas destiladas, que se favorecem muito no consumo por não se tratar de produtos de primeira necessidade. Faltando uma semana para o encerramento da campanha, 28% dos grupos prioritários ainda não foram imunizados contra a gripe. A síndrome gripal, que se caracteriza pelo aparecimento súbito de febre, dor de cabeça, dores musculares, tosse, dor de garganta e fadiga, é a manifestação mais comum. Nos casos mais graves, geralmente, existe dificuldade respiratória e a necessidade de hospitalização. Nesta circunstância, é obrigatória a notificação às autoridades de saúde. Na Unisa, no bairro São Geraldo, entre 23 de abril e 23 de maio, 1.640 vacinas foram aplicadas, número abaixo das expectativas. A meta do Ministério da Saúde é atingir 90% da população nos municípios. Em Araxá, apenas 62% dos grupos prioritários se preocuparam em tomar a dose. A campanha segue até o dia 30 de maio. E no dia a dia das unidades básicas, o ambiente é de baixa procura. A transmissão do vírus influenza ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada, ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após contato com superfícies recém-contaminadas, pode levar o agente infeccioso direto à boca
olhos e nariz. A vacina não faz mal. Não, né? Isso tem trabalhos científicos, né? Toda a comunidade científica aplica a vacina, orienta e indica a vacina. Então, eu acredito que as pessoas, quando leem essas notícias, né, deveriam procurar, né, a veracidade, né, procurar fontes fidedignas, fontes científicas, e não esses fakes que saem aí nas redes sociais. A gripe é uma infecção aguda causada pelo vírus influenza, que afeta o sistema respiratório e pode provocar complicações graves, inclusive a morte, se não for tratada a tempo, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco para as complicações da infecção. Os índices mais baixos foram registrados entre crianças menores de 5 anos de idade e gestantes, com 41%. Adultos com 60 anos ou mais têm a melhor média. As mulheres pós-parto, com 64% de adesão, e os professores, 63%. Para ampliar a cobertura, algumas ações são pontuais. A verificação do cartão das crianças no CMEIS e o Dia Especial de Atendimento no Distrito de Itaipu. Estamos com as equipes dos PSFs nas creches, né, fazendo a verificação nos cartões, não só para dar gripe, mas também para as outras. Mas a gente precisa da parceria com os pais, né? A gente verifica, detecta a falta de vacinas, mas quem tem que levar no centro de vacina são os pais, porque se na ausência deles, a gente não fica um pouco limitado. 16.723 da previsão de 24 mil pessoas estão imunes em Araxá. Estudos demonstram que a vacina pode reduzir de 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias, de 39% a 75% a mortalidade global e em aproximadamente 50% nas doenças relacionadas à influenza. Olha, na reunião que a gente teve, né, no início da campanha, a fala é que o Ministério esse ano não irá prorrogar. A gente vai sim reservar algumas doses, principalmente para as crianças que têm que tomar a segunda dose e que depois estariam abrindo para a população em geral e também para os grupos, basicamente, próximo dos prioritários. Mas ainda não chegou uma norma técnica e o Ministério sempre se posiciona mesmo assim na véspera. Veja como fica o tempo amanhã. A quinta-feira será de céu claro. A temperatura máxima chega aos 27 graus e a mínima 13 graus. Daqui a pouco, a operação fecha a região e a energia elétrica tem o maior reajuste dos últimos anos. Vamos em instantes. Para comemorar o aniversário de 32 anos de instalação da 5ª Região da Polícia Militar, foi deflagrada a operação especial. As blitzes preventivas e repressivas foram realizadas em 11 municípios. Além do cumprimento de mandados de prisão em locais de maior incidência criminal, foram apreendidas drogas, produtos de procedência duvidosa, armas, munições e 12 pessoas presas. Na Semana Municipal do Trânsito, a atenção foi voltada hoje para os pedestres. A atividade educativa de orientação de motoristas e pedestres incluiu entrega de folhetos, como um lembrete das obrigatoriedades. Foram 2 blitz simultaneamente, voltadas para o trabalho com quem transita a pé. Na Avenida Imbiara, o motorista Emerson foi parado e apoia a iniciativa. Somente eu mesmo, esses dias para trás, um carro não respeitou e quase foi atropelado também, sabe? Então é muito importante sim, a gente tem que estar sempre lembrando e para não estar fazendo isso aqui pode custar até uma vida também por irresponsabilidade, às vezes até nossa mesmo. Um mutirão de empenho dos agentes envolvidos, como as polícias militar e civil, assessoria de transporte e trânsito, em conjunto com a agenda intersetorial e demais parceiros, reforça as mensagens de respeito e os cuidados para uma travessia segura. Os locais escolhidos têm um fator estatístico, o fluxo volumoso em horários distintos. O trabalho em conjunto resulta na queda das mortes. O desrespeito é fiscalizado.
Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, deixar de dar preferência de passagem ao pedestre e a veículo não motorizado é infração gravíssima, penalizada com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira. Visando a conscientização do papel de cada um no trânsito, esta 5ª edição da campanha realizada no Brasil visa a redução do número de mortes e mutilados em acidentes de trânsito. Ao pedestre, atravesse a via, sempre olhando para os dois lados. Não utilize equipamentos que retirem a atenção, como fones de ouvido ou celular. Utilize as faixas de segurança ou a passarela. Respeite placas, sinais e as regras gerais de trânsito, a fim de promover uma cultura de segurança. O pedestre pode ser multado? Jana, sim. Já há essa previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro, porém ele ainda não foi regulamentado. Era para entrar em vigor agora em abril de 2018, porém o CONTRAN estabeleceu que essas novas regras de multa para pedestre e para ciclista entrarão em vigor em abril de 2019. A partir de segunda-feira, a energia elétrica fica mais cara depois da revisão tarifária das distribuidoras. O reajuste médio na conta de luz dos mineiros será de 23,19%. Os percentuais foram aprovados pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Apesar de contar a partir do dia 28 de maio, o consumidor vai ter a percepção do aumento nas contas de junho, que são pagas em julho. Isso porque o que determina a nova tarifa é o ciclo de leitura. Os aumentos vão variar de 18,53% para consumidores residenciais com baixa renda a 35,56% no caso das indústrias. Só vem aumentos, né? Infelizmente. E a energia é considerada uma das mais caras, né, do Brasil. Infelizmente, a gente tenta economizar de todas as formas, mas no fim do mês sempre vem e dá um susto. A medida ocorre por causa da revisão tarifária periódica, feita a cada 5 anos. A CEMIG atende a 8,3 milhões de unidades consumidoras em 774 municípios. A expectativa da empresa era de um reajuste médio de 25%. Com a notícia, o consumidor já se prepara para desequilibrar o orçamento. Isso aí é uma falta de consideração do governo, dos governantes para conosco. O custo da energia do país agravado pela estiagem e os baixos níveis do reservatório. Em dezembro passado, eles atingiram a marca de 20%, a mais baixa da história, o que levou ao acionamento das termoelétricas, que fornecem energia mais cara, refletida na fatura. Não sei como vai fazer para pagar, né? O problema, eu acho que isso aí é geral, não vai ser só meu, é de todos, né? Confira as vagas no mercado de trabalho oferecidas pelo Cine. Pedreiro, 2 vagas. Vendedor, 2 vagas. Cuidador de idosos, 1 vaga. Cozinheiro, 1 vaga. E jardineiro, também 1 vaga. Você vai ver no próximo bloco, caminhoneiros esperam redução no custo do óleo diesel para encerrar manifestações. Infiéis comemoram o Dia de Santa Rita. Jornal Sintonia, volta já. O governo anunciou que vai reduzir a carga tributária no óleo diesel depois da pressão dos caminhoneiros. Mas a categoria promete que, se não sentir o resultado da medida nas bombas, vai continuar os protestos. A greve entra no 3º dia, com bloqueios em rodovias federais ou mobilização no acostamento de estradas em pelo menos 3 estados: São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Em Araxá, eles se concentraram em um dos principais acessos à cidade. Belo Horizonte, Uberaba e Uberlândia. O trevo que liga Araxá a todas essas cidades foi tomado pelos caminhoneiros. Enquanto não voltar o preço do diesel aí pra gente um pouco, porque no frete não tem. Uma determinação judicial proíbe que os caminhoneiros fechem totalmente as estradas federais, sob pena de multa de 100 mil por hora. Mas, segundo este caminhoneiro, se não houver a redução do preço do diesel, a intervenção será feita. Eu devo prestação no meu caminhão, não estou conseguindo pagar meu caminhão, qualquer hora o banco mesmo pode vir buscar. A hora que for parar numa brita aí, o banco mesmo pode levar. Por quê? Porque não tem condições. Não tem condições de você trabalhar num preço desse que está.
A ordem é parar enquanto não houver uma resposta positiva? A ordem é parar e nós vamos parar enquanto não decidir isso, nós não vai liberar não. E logo nós vai fechar para não passar nem carro, nem nada. Houve ao todo, desde segunda-feira, 48 atos nas rodovias federais, mas 12 já foram encerrados. Caminhoneiros que querem seguir viagem são obrigados a parar no bloqueio. A paralisação vai continuar porque o governo a gente não pode confiar nele. Porque toda vez que ele fala que vai abaixar o freio, vai abaixar o óleo, o diesel, vai abaixar o pedágio e nunca continua a mesma coisa. Então nós estamos fazendo essa paralisação sem briga, sem discussão, sem nada. A igreja da Praça Judite Teixeira Rocha, no setor norte da cidade, ficou lotada na noite de ontem para celebrar o dia de Santa Rita. Os devotos buscam a redenção através do exemplo de Rita, que passou por dificuldades no casamento. Tem o sobrenome por ter vivido no convento agostiniano de Cássia, no século XIV. Após perder o marido e os 2 filhos, Santa Rita recebeu um estigma na testa, o que a manteve resguardada por muito tempo. Após 4 anos de enfermidade, ela faleceu aos 76 anos e hoje é conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Não lamuriava aos percalços e em oração é clamada pelos fiéis, que pedem a intercessão dela e consagram êxito. Nós tivemos, durante estes 6 dias, um público bastante generoso, onde eles vieram justamente participar da celebração eucarística e também da confraternização. A beleza que eu vejo é que cada ano que passa, a gente observa que aumenta o número de devotos de Santa Rita de Cássia. De 17 a 22 de maio, na Praça Judite Teixeira Rocha, milhares de devotos se encontraram no setor norte. Toda a organização do festejo ocorreu sob a responsabilidade de Arnaldo Batista e José Carlos Aparecido. A festa hoje está se tornando grande hoje no Araxá. Ela está muito famosa em todos os bairros, que é frequentado por gente de todos os bairros do Araxá. Passou em torno de 15 a 20 mil pessoas na nossa festa até agora. Nós só temos que agradecer de coração a cada pessoa que participou e a cada pessoa que fez a festa acontecer. O mel e a rosa simbolizam a santa. Através dos objetos, católicos foram abençoados. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. A parte social teve uma novidade no cardápio: a paella caipira, receita tradicional do Clube da Cozinha de Araxá. São 300 pessoas, né? Então nós vamos fazer 5 paellas, a média de uma paella é para 60 pessoas, né? Então o clube está aqui, já tem 3 sendo feitas e enquanto vai servindo uma, a gente vai fazendo as outras. Então eu espero que todo mundo saboreie bastante a paella, que é um prato campeão do clube, né? E o Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias no JS Meio Dia desta quinta-feira. Assista agora Antes e Depois da Lei. Uma boa noite e até amanhã. Jornal Sintonia.